Olá, boa tarde. O meu nome é Genoveva Oliveira e tenho muito gosto de estar aqui em mais uma entrevista para o projeto O Dia Seguinte. Muito obrigada, Ana Filipa Scarpa, por esta fantástica oportunidade de estarmos aqui a partilhar numa tarde, por acaso, de sol maravilhoso, na Nazaré e no fantástico estúdio do Rui Almeida. Então a ideia é, mais uma vez, com uma artista com um currículo absolutamente extraordinário na área da fotografia, percebermos o que é que foi isto do dia seguinte, o dia a seguir 2 anos de confinamento, como é que os confinamentos afetaram a vida artística da Ana Filipa e o que é que resultou de tudo isto. Ana Filipa, conta-me um pouco de ti. Tu estás nos teus primeiros anos de vida ligada à capital, Exato. A Lisboa. Sim, sim. Não Nasci em Lisboa há 62 anos e toda a vida vivi lá até há bem pouco tempo, há 4 anos atrás. Entretanto, durante muitos anos fui mãe e mulher e pouco mais fazia do que tomar conta de crianças, levá-las à escola, para as coisas que as mães fazem com 4 filhos, não é? Entretanto, recebo uma máquina fotográfica já bastante, sei lá, há 20 anos atrás, portanto já tinha passado uns anos, e tiro umas fotografias aos miúdos e as pessoas diziam, que giras abordagens que tu fazes diferente, não sei o quê. E a partir daí comecei a achar que se calhar valia a pena investir. Sim. Rapidamente vejo uns concursos, aliás, uma das máquinas que o meu marido me oferece posso concorrer a um concurso internacional, que é da Nikon, e qual não é o meu espanto, ganhei o primeiro lugar. E, portanto, não sabendo nada de fotografia, porque estava literalmente a zero. Consegui, só com o olhar, consegui captar uma boa fotografia, que foi unânime lá fora, e ganho esse concurso. A partir daí, claro que enchi o peito de sou bestial e vou começar então a investir. E então investi realmente bastante. E esse investimento passa porque fazes formação técnica? Faço formação técnica em Barcelona, faço também muita, e ainda hoje tutoriais, pesquiso tudo o que eu não sei, e mesmo que eu saiba vou ver. Nunca vejo só um, vejo vários, porque eu gosto de tirar um bocadinho de cada tutorial. Aqui vejo uma coisa que acho interessante, ali também, depois junto e a partir daí faço a minha assinatura. A tua assinatura. E portanto, em todas as situações, seja food photography, street photography, tudo o que tu possas imaginar, eu vou ver, vou ler, vejo muita imagem, vejo, porque só assim é que se aprende. E sou humilde, isto é, aqui parece que não, porque estou a falar muito de mim, mas aceito muita crítica e se a crítica é construtiva e eu percebo, imediatamente tento aproveitar a utilidade. Exatamente. E foi assim que eu consegui crescer e levei também muita pancada, obviamente, e as pessoas não eram mal criadas, mas diziam-me, faz antes assim, se fizeres assado, e eu fui crescendo assim, graças a Deus. Esse período em Barcelona foi online. Foi online? Foi muito online, bem. E chegaste a ir a Barcelona também como experiência prática? Não. Mas foste com certeza a outros lugares fora do nosso país. Fui ao Dubai, Bélgica, França, Espanha, que toda a gente vai. Sim, é muito perto para nós, mas muito enriquecedor. Sim. Não é? Eu tenho um grande problema, eu tenho uma fobia enorme aos aviões. Pois, já me esquecia. Exato. E, portanto, metade das minhas oportunidades caem por terra. E ainda não conseguiste ultrapassar. Não, eu fui ao Dubai, não é? Sim, com Xanax. Mas foste. Fui. E estiveste. Voltei. Exato. Que era importante. Exato, não era só ir e vir, era também voltar. Mas voltaste, sim. Mas tem sido um obstáculo nesse teu voo pelo mundo da fotografia.
completamente. Tenho recusado, inclusive, trabalho lá fora e convites, porque não vou, não consigo ultrapassar. Para já não consigo, e se calhar com a minha idade também já vai ser difícil. Sabe-se lá? Pois não sei. Também durante anos dizia que eu nunca iria ao Dubai e fui. E foste. Pois, exatamente. É verdade. Vamos voltar um pouquinho atrás. Mesmo essa tua primeira fase, tu começaste logo por ter um determinado interesse num determinado tipo de fotografia, ou foste evoluindo à medida que foste cruzando vários saberes e várias experiências? É como eu digo, eu sou uma nómada, porque vou passando de interesse a interesse. Comecei pelo grafismo, porque era fácil para mim isolar o object, e depois a partir daí era as cores, e depois passou os retratos, e depois abri um estúdio, e depois era estúdio, depois deixou de ser estúdio, passou a ser paisagem, depois a paisagem já não me dizia muito, tinha que ser com longa exposição, longa exposição passou a ICM, e da ICM agora em still photography. No entretanto e no meio, ia fazendo uns hotéis, umas decoração de hotéis, outros era só fotografar hotéis, e portanto a arquitetura também começou a ser interessante para mim. Portanto, no fundo, como eu digo, eu sou uma nómada. Tu cruzas vários. Sim, vou andando ali confortavelmente em várias áreas. Mas há alguma de todos esses temas que acabaste de referir, há algum tema que tu tenhas um carinho, sintas um carinho especial? Eu gosto muito de retrato. Gosto muito de retrato. E retrato de alguém em especial? Crianças, idosos? Lá está. Gosto de pessoas. De pessoas. Não é especificamente das crianças. Até porque as crianças às vezes são muito irrequietas e eu gosto de trabalhar... Não é fácil. E eu também não tenho um feitio tão acessível assim, portanto começo logo a enervar-me. Eu até acho que és tão acessível. Não és. Mas às vezes não sou. E vejo os pais muito passivos a ver as crianças aos saltos e não dizem nada, isso é uma coisa que me incomoda. Começa a incomodar no teu trabalho. Gosto de trabalhar adultos, mulheres, gosto. Isso acho muita piada. Aliás, eu fazia um programa giro no meu estúdio que era festas de despedida de solteira, miúdas, que engraçado. Miúdas, e então era muito giro. Divertido, pelo menos. Para elas e para mim. E para ti. Elas iam com 3 fatos diferentes, levavam artefactos, todos eles malucos, fotografava-as individualmente, depois fotografava-as em grupo a fazerem as macacadas, saíam de lá todas maquiadas para o jantar e era muito divertido. Para elas e para mim também. Eu gostava imenso de fazer isso. Era uma experiência muito gira. Uma experiência engraçada. Mas gosto de paisagem, eu gosto de quase tudo. Eu só há uma coisa que não gosto porque também não sei, que é fotografar o nu. Não sei, não me atrevo porque a linha é muito diferente entre o nu e a pornografia, portanto eu nem sequer me entro por aí. Não me interessa também. Também não me interessa, portanto nunca experimentaste essa nem vou temática. Nem vou experimentar porque eu tenho tantas áreas que gosto. Que algumas podemos dispensar, não é? Algumas podemos dispensar. Ana, nós estamos aqui hoje sob o tema O Dia Seguinte. Nós passamos os últimos 2 anos e meio uma fase realmente diferente. Ninguém estava à espera em 2020 daquilo que iria acontecer. E, portanto, passamos um primeiro confinamento em 2020, um segundo confinamento em 2021, que é quando surge este projeto com o Rui Almeida. E eu gostaria de te perguntar, depois desta pequena introdução que nos fizeste em relação à tua carreira, como é que tu passaste este período que para alguns artistas foi realmente uma porta aberta para a criatividade, para outros foi um sinal de sofrimento. Qual foi a tua experiência? Foi uma porta aberta para a criatividade, até porque eu tenho uma casa que me permite ter o meu estúdio, onde, como eu ia saindo às vezes, mas obviamente não podia sair tanto quanto eu gostaria, e então entrei pelo estúdio dentro e tinha que fazer qualquer coisa, e então comecei a fotografar still photography. Lá está, fui ver, fui ler, fui ver muita coisa. Pesquisar, sim. E acabei por gostar muito de fazer isso, do trabalho de estúdio é still photography. E agora, neste momento, o que eu estou a fazer. E isso, ao mesmo tempo, também ia para a praia, estava vazio,
Eu, como disse, gosto também de paisagem, mas já não é uma paisagem, aquela paisagem que se olha e que se vê, tem que ser uma paisagem, a meu ver, como eu a faço, que é no ICM, que é o Intentional Camera Movement, em que depois as coisas ficam um bocadinho abstratas, as cores também, e fica tudo muito diferente, calmo, muito diferente, e aquilo foi realmente uma saída, uma opção, e entreteve-me imenso. O Covid a mim não me fez... Não eu só apanhei Covid agora, ainda para mais. Apanhaste há pouco tempo. No dia da minha exposição, nesse dia apanhei Covid. Que curioso. É verdade. Já super vacinada e tudo mais. Mas pronto, a vida tem destas surpresas. Então, o primeiro confinamento 2020, o segundo confinamento 2021, não foi de todo um entrave à tua criatividade e ao teu trabalho. Abriu-me esta porta para um tipo de fotografia que eu não faria, quase de certeza, se não tivesse acontecido o Covid. Portanto, eu tenho que agradecer ao Covid. Foi um momento em que paraste de fazer alguns projetos. Sim, todos os outros. E dedicaste mais a esta... Não tinha clientes, os hotéis estavam parados, tudo, não é? Portanto, as pessoas também não faziam os seus retratos em estúdio e, portanto, eu ficar sem fotografar nem pensar. Nem pensar. Alguma vez foste apanhada em flagrante nestas fugas? Não, pela graças natureza? a Deus, mas eu levava sempre os papelinhos certos, porque estava em trabalho. Muito cumpridora. Sim, muito cumpridora. Muito cumpridora. Tanto papel que eu gastei, nunca ninguém me perguntou nada. Pronto. Antes assim, não tiveste esse obstáculo. Portanto, relativamente a 2020, 2021, no fundo não ficou, apesar, enfim, mundialmente e nacionalmente, não ter sido um bom período, até por questões de saúde, não é? Não tens uma memória negativa em termos pessoais ou de trabalho? Profissionais não tenho, mas pessoais tenho, porque os meus filhos vivem em Lisboa, alguns, os outros vivem na Austrália, mas pronto. Os meus filhos, a minha mãe vive em Lisboa, as minhas irmãs vivem, portanto... Havia preocupação? Eu estou a viver fora de Lisboa, em Santarém, há 4 anos e, portanto... Sentias preocupação? Sentia falta deles também. Sim. Porque via-os muito menos, não é? Porque claro. Eu saía em trabalho, nem sempre ia para os mesmos sítios onde eles viviam. Eu vivia no centro de Lisboa e se eu fosse para a praia não tinha oportunidade de os ver, não é? Contacto. Alguma vez nesses 2 anos sentiste medo? Ou não és aquele tipo de pessoa que se deixa intimidar por uma situação destas? Eu acho que o Covid ainda não se falava em Lisboa e eu já estava em Portugal. E eu já tinha uma quantidade enorme, ainda hoje tenho, porque não consegui gastar, de gel, de máscaras, de tudo o que se possa imaginar, porque lá está, como passo muito tempo também na internet, ia vendo o que é que se passava lá fora e eu comprava, e a minha mãe dizia assim, a minha não é tão histérica, não é preciso nada disso, minha mãe é enfermeira e o meu padrasto médico, portanto está a imaginar, eles a dizerem que eu não precisava nada disso, nada. E eu acho, sim, está bem, e eu ia comprando, armazenei, e portanto andava sempre super protegida, aprendi a fazer máscaras daquelas com os papéis transparentes, até isso eu tínhamos preparado. Tudo preparado. E cumpria. E andava sempre de luvas ou sempre de máscara, eu não entrava em lado nenhum que não estivesse protegido, isso é um facto. Não era medo, mas era... cautela. Ter alguma segurança, um mínimo de segurança. E mesmo na fila de supermercado, se juntavam a mim, eu dizia, desculpe, não se importa de se afastar, não me importava nada se a pessoa ficava mal comigo ou não. Sim, desculpe, voltava. Nunca ninguém foi indelicado, mas eu também não dava ali margem para estarem colados a mim. Que houvesse proximidade. Sim, isso... E mesmo o Zé, quando ia aos clientes, eu dizia-lhe, olha, se faz favor, lava as mãos. Tu pões gel, tu faz não sei o quê, tu usa, eu estava sempre com essa coisa. Não, correu tudo bem. Atenta. Pois, só apanhei agora. Portanto, quando menos esperavas. Exatamente, quando me liberto de tudo, não tudo, porque eu continuo a usar o gel, tenho sempre o gel, mas realmente a máscara deixei-a de parte, pimba.
Tocaste aí na questão das exposições. Tu tens essa preocupação como fotógrafa profissional de expor de forma assídua? Qual é que é o teu projeto anual relativamente às exposições? Às tuas? Às minhas eu vou fazendo as minhas exposições. Eu tenho uma galeria de arte. Tens uma galeria de arte? Como é que se chama a galeria de arte? A galeria N118, em Alpiarça. Fica em Alpiarça. E mesmo assim, um ano. Muito obrigado. Desculpa te interromper. Obrigado, não, Sim. desculpa eu. Sim. Mesmo assim, um ano e meio depois é que eu faço a minha primeira exposição, porque eu não queria fazer uma galeria de arte para expor o meu trabalho. Eu quero não era esse o objetivo. Não. E portanto a gente, então, mas quando é que pões e tal? Eu digo, quando eu achar que já mostrei suficientes olhares, e então este ano, ao fim de um ano e meio, fiz a minha primeira exposição lá. É claro, eu tenho convites agora para fazer, mas a realidade é que uma exposição custa muito dinheiro. Muito dinheiro, sim. E, portanto, quando me convidavam no anterior registro, tinham que ser as câmaras ou as pessoas que estavam a fazer o convite, geralmente câmaras, que arcavam com o custo. Agora, graças a Deus, também tenho a minha, que também foi patrocinada, e, portanto, agora ela vai rodar, sim, vai rodar, sim. Mas eu estou sempre a fazer mais trabalho, portanto, não vai ser só aqueles, vou retirar uns e meter outros novos. Exato, porque lá está, ter o estúdio permite estarmos sempre a fazer qualquer coisa nova. Exato, novas experiências. Novas experiências, e depois já estou a gostar, e então vou retirar umas que entraram e vou meter outras, e portanto... Mas sempre tive convites. Sim. Sempre tive convites. Qual é a próxima exposição do teu trabalho? A próxima vai ser em Beja, em Serpa, na Casa Museu Hipólito Raposo, e também há uma outra que eu agora esqueci-me do nome, também vai ser em Alpiarça, mas isto pela Câmara Municipal, mas só em julho. Sim, então as duas este ano, 2023. Sim, 2023. E recuso muitas porque algumas são pagas, portanto temos nós que pagar o espaço, e eu isso acho que... Não. Sim, não, eu acho que por princípio. Por princípio, se estão interessados no trabalho, claro. Já o artista já tem tantas despesas, não é? Exatamente, sim. Exatamente. Portanto, essa é a minha... Porque eu opção. Porque eu também não trabalho de outra forma. Eu convido os artistas para a minha galeria, não pagam absolutamente nada, exceto se venderem. Claro. Aí há uma comissão a receber. Há um acordo. Exatamente, claro, mas eu tenho o maior gosto em receber. Não estou ali a vender o espaço. A minha galeria não é assim. Não é nesse sentido. E já agora, falando no teu espaço de galeria, nestes anos de existência, portanto, neste momento já tem 2 anos, exato. Nestes 2 anos, que tipo de arte tem estado presente? Muito diversificada, fotografia sim, e não só. Fotografia, pintura, cerâmica também. Cerâmica de autor. Sim, cerâmica de autor, mas maioritariamente a fotografia. Maioritariamente, porque também é onde eu me sinto confortável e onde para analisar, sim. E onde eu conheço muita gente, e as pessoas também me conhecem, sabem da minha seriedade, e portanto depositam lá bastante dinheiro, confiança, não é? Exatamente, exato. E portanto... conhecem o meu trabalho, conhecem a minha pessoa, e é fácil teres estes contactos com... A pintura, tive Paul Mathieu, por exemplo, tive também em pintura, vou ter uma que é extraordinária agora, que é Maria do Rosário. Ela é muito pouco conhecida, mas um grande trabalho que ela faz sobre os cavalos e a evolução do cavalo. Vai ser um trabalho muito interessante. Muito associada à área onde está implementada a galeria. Exatamente. Sim. Portanto, menos pintura, mas muita fotografia. Muita fotografia. E, no fundo, a fotografia é uma arte. Sim. E, portanto, as pessoas têm que começar a entender que a fotografia é uma arte. Sim. Tu achas, já que tocas nessa questão que me parece que continua a ser muito sensível, porque quem está no mundo artístico, já com alguma experiência, entende que a fotografia é mais uma vertente artística, mas efetivamente continua a ser difícil, não é? Como outras formas artísticas, de assumir a verdadeira importância que tem. Tu achas que nos últimos 10 anos a fotografia em Portugal ganhou realmente uma outra dimensão, ou ainda há muito trabalho para fazer? Há muito trabalho, mas ganhou. E vai ganhando. Eu acho que todos os anos aparecem novos olhares e aparecem novos interesses.
A história dos telemóveis também vieram fazer com que as pessoas se interessassem muito mais pela fotografia do que não, porque as pessoas não tinham acesso à máquina, portanto também não faziam. Era caro também. Não se interessavam. Agora não, já começam a querer, vamos fazer um workshopzinho, olha que afinal tu até fotografas bem, e portanto a partir daí as coisas começam a ser diferentes. Mas tu não achas que o telemóvel também foi um elemento um pouco invasor do mundo da fotografia, muitas vezes num sentido não tão positivo? Não, eu acho que trouxe Tu és uma otimista. Eu sou uma otimista, acho que traz novos olhares e as pessoas, elas próprias percebem, afinal consigo fazer uma fotografia que pensava se quer fazer. Eu acho que o telemóvel não veio atrapalhar. É claro, a qualidade de imagem não é a mesma, portanto, se a pessoa fotografa bem com o telemóvel, se quiser investir nessa área da fotografia, então pode comprar uma máquina. O contrário é que era mais chato, ter uma máquina fotográfica e não ser grande coisa. Pois, não ter um olhar. Pois, não ter olhar. Mas aí as pessoas com o telemóvel conseguem perceber e outros conseguem perceber. Aliás, hoje em dia há imensos concursos fotográficos só com o telemóvel. Só com o telemóvel. E eu dou formação só de fotografia de telemóvel, por exemplo. Porque hoje em dia há imensos truques e coisas tão básicas que fazem a diferença. Fazem a diferença. Tocaste aí numa questão que me parece também importante explorar, que é a questão da formação. Tu tens dado, naturalmente, tens recebido muita formação, mas também és uma formadora. Sim. E queres dar-nos algumas informações sobre essa faceta de trabalho? É positivo? Tem sido algo simpático na tua vida? Muito, tem sido muito simpático. As pessoas estão sempre a pedir, Filipa, quando é que há mais um workshop? Ou quando é que vais fazer um workshop? Precisava de saber isto, não percebo nada. E, portanto, às vezes faço individualmente, outras vezes faço em grupo. Agora tenho nas escolas também um projeto, nas escolas onde eu habito, um projeto de um concurso que já no ano passado aconteceu, e há 2 anos através de Zoom, em que eu dou a formação para trabalharem só com telemóvel, ou em estúdio ou no exterior, e portanto as próprias escolas hoje em dia acham interessante e fazem-me o pedido, obviamente, para terem também a diferença. Essa formação. No fundo, as escolas que são os alunos, no fundo, o que acontece é que a diferença de todos estes anos até ao ano em que eu comecei a dar a formação com o telemóvel, que foi até em estúdio, este último, uma das miúdas ganha o primeiro prémio, uma coisa que nunca tinha pegado num telemóvel. Ensinei a usar a luz da janela, ensinei a usar os objetos que tem em casa, porque na altura era confinamento, portanto ela não podia andar a saltitar. Na rua. E ela fez uma competição, tiveram todos no meu estúdio a aprender as várias maneiras de fotografar, de compor e tudo mais, e uma das miúdas da escola ganha o primeiro prémio E ficaste toda contente por Fiquei sobretudo por elas, eles, porque na realidade eles adoraram o workshop, acharam giríssimo. Vamos repetir este ano, mas no exterior, porque este ano o tema é natureza, e portanto eu acho que eles perceberam que foi positivo, que é muito positivo. E estamos a falar de alunos de que idades? 11º e 12º ano. Em ensino portanto, secundário. São miúdos de ensino secundário e que estão em artes, portanto já têm um olhar também. E os olhares educam-se também. Sim, sem sombra de dúvida. E portanto sem sombra de dúvida. Acho que essa parte é muito importante da formação e eu gosto muito de trabalhar com eles. Gostas de trabalhar com jovens? Gosto de trabalhar com jovens. Eles estão muito giros. Eu tive 4 filhos, portanto é muito fácil. E tens netos? Quantos netos? 4 filhos, 5 netos e 10 cães. Tens uma quinta? Tenho uma casa uma casa com muito terreno no meio da vila, que foi isso que me fez sair de Lisboa. Lisboa tornou-se para mim um antro de pagar. Tomar café, parquei o carro, toca de meter, agora já é tudo com aplicações, mas toca de pagar antes de entrar no café, já eu estou a pagar. Portanto, não. Tomar um café tornou-se muito caro. Tornou-se caro. Ainda falam que o café em Paris é caro. Não, em Lisboa também é. Em Lisboa também é. Olha, e todo esse grupo familiar, tu inspiraste algum filho ou algum neto
para essa área da fotografia, ou ainda não estás a ver essas pistas? Não, tenho miúdos, tenho uma que já está na Faculdade de Medicina, 3º ano, essa não vai nunca fazer nada, a não ser que seja através do microscópio, mas os outros não, são mais jovens, tenho uma com 6 meses, outra com 12 anos, não. Para ainda já não. Ainda não. Ainda não. E assim, não é obrigatório, não é? Naturalmente. E até porque também tu já eras adulta quando despertaste. Exatamente. Porque às vezes também. Assim. Exato. Às vezes também são as oportunidades que vão ocorrendo na nossa vida. Mas gostarias que algum dos teus filhos ou netos seguisse? Não, nem por isso. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que todos eles têm um fito, exceto os pequeninos, claro. Têm um fit na vida e, portanto, eles é que sabem o seu caminho. Têm que seguir, exatamente. Eles é que sabem o seu caminho. Exatamente. Novos projetos, Ana, o que é que estás a pensar? Para além das exposições que já referiste, e muito bem. Eu, como só tinha uma galeria, agora estou com uma segunda, não é? Gostas de dores de cabeça. Gosto. E então estou à frente da Galeria Municipal de Alpiarça, que estava um bocadinho fechada. Fechada ao público, quer dizer, ela não tinha movimento, não tinha agendamentos, não tinha nada, porque é num sítio maravilhoso, é na Casa Museu dos Patudos em Alpiarça, na Casa de José Relvas. De facto um lugar lindo, extraordinário. Lindo de morrer. Sim. E então pensei que era uma excelente oportunidade de utilizarmos a parte de baixo que já existia como galeria, fazendo uma remodelação, modernizá-la, e aproveitarmos os visitantes que ela tem, graças a Deus que tem, e também puxá-los para a área da galeria, onde vão ver várias coisas durante este ano, porque o agendamento está feito. Tem que ser, o agendamento tem que ser feito assim à la longue, porque temos que preparar muita coisa para uma exposição. Sim. E é uma dor de cabeça. Para mim não é uma dor de cabeça. Eu ainda hoje estive das 10 ao meio-dia, à 1, a falar com o Urban Sketchers para tratar de assuntos. Realmente são milhares de assuntos, mas são desafios. São desafios, sim. Eu digo dor de cabeça quando às vezes faltam, por exemplo, materiais ou recursos humanos. Pois. E aí mas tornar... nós temos que vestir a camisola e trabalhar até à meia-noite. Sim, exatamente. Por isso, eu também não tenho já... O cão e gato não tenho, mas tenho vários cães. Quer dizer, eu não tenho que estar em casa a hora nenhuma. E o Zé ajuda. e depois a Câmara agora na galeria também vai ajudar. E, portanto, acho que vai tudo correr muito bem. Está a ser algo que te está a motivar. Muito. Estou muito entusiasmada e espero que o projeto corra muito bem. 2023 tem que correr muito bem, que é para 2024 arrancarmos ainda com mais e melhor oferta. Força. E diz-me, voltando agora à tua galeria, portanto a galeria que é a tua, tu achas ao fim destes 2 anos que foi uma boa ideia abri-la numa teca de pequena dimensão como o Alpiarça, ou já percebeste nestes 2 anos que também há dificuldades como outro lugar qualquer? Bom, a resposta está dada com a abertura da nova. Sim. Porque eu achei que correu tão bem na primeira, na minha, que achei que era de ir buscar ainda mais visualizações e dar a conhecer ainda mais artistas. A minha correu muito bem, sobretudo, conforme disse há pouco, por causa das crianças. As escolas aderiram em massa, vão a todas as exposições, vão todas as turmas, fazem trabalhos sobre o que veem. Eu exponho os trabalhos em alturas certas. De acordo com as idades. Exato, com as idades. Exponho também os trabalhos deles, o que faz com que eles fiquem super motivados. É muito giro, porque eu passo pela escola e flipa, a gente me conhece, todos dizem muitos adeus, são muito giros. Portanto, eu acho que sim, que só por aí valeu muito a pena. Sim, então não estás arrependida de teres aberto em Alpiarça, de modo algum? Não. É óbvio, a casa que eu tenho é uma casa muito bonita, conheces? Sim, é uma belíssima. Casa belíssima, uma coisa muito bonita, parece o Chiado, uma casa de Chiado. Ali, é óbvio, se tivesse... Com muito bom gosto. Muito obrigada. Sim. Tivesse ela noutro sítio qualquer, se calhar era muito mais rentável, mas eu não vejo
a coisa só pela parte rentável. Eu vejo também pelo o que eu consegui atingir. E isso aquilo que estás a construir relativamente à juventude, não é? Tem sido muito, muito gratificante, muito gratificante. Sim. Daí a Câmara ter imediatamente aceito o meu projeto de fazer dinamizar esse outro espaço. O outro espaço, portanto, porque eles veem, não, na realidade isto funcionou. Exato, em 2 anos o teu trabalho foi positivo, de modo que agradou eu acho que sim. o poder local. Eu acho que sim, muito. O poder local está cheio de sorte. Com a tua presença em Alpiarça. Como eu costumo dizer, está a comprar lombo pelo preço do peru ou do frango, ou não do é? frango, Portanto, exatamente. eu digo sempre assim, vocês estão a pagar o lombo ao preço do frango. Eles fartam-se de rir com as minhas parvoíces, porque eu sou assim um bocado disparatada. Ana, estamos perto de terminar. Tenho uma última questão no âmbito deste projeto, o Dia Seguinte, e tu que partilhaste connosco esta experiência dos últimos 2 anos com jovens de diferentes idades, que mensagem como artista, como profissional, que tens um currículo vastíssimo com imensos prémios a nível internacional, que mensagem é que tu queres deixar aos jovens que queiram ou não fazer um caminho semelhante ao teu na área da fotografia? Pois, primeiro eles têm que, se quiserem começar a concorrer, há uma coisa que têm que aprender, é aceitar o não. Aceitar o não. Aceitar o não. E é difícil aceitar o não. E os jovens hoje em dia muitas vezes têm umas más reações com o não. Sim. Portanto, esse é meu primeiro desafio é saberem digerir o não. E depois aprender sempre, estudar muito e não se acomodarem já ganhei um prémio. Não, eu acho que os concursos trazem isso, trazem a vontade de superar sempre, fazer com que, e é isso que também me fez a mim crescer, porque eu via, uns às vezes ganhava, outros não ganhava, e pensava assim, olha, não ganhei porque falhaste aqui, não interpretaste bem, mandaste errado, não fizeste as coisas bem. No concurso seguinte ia ser melhor, e acabava por ser, porque eu interpretava e ainda hoje o faço. Eu agora tenho concorrido muito pouco, mas ainda hoje interpreto porque é que não, antes de, e vou pesquisar e portanto eu acho que a pessoa tem que ser humilde, como eu disse, ser humilde, ter outro trabalho, porque a fotografia dá muito trabalho. E ter outro emprego. Há outro emprego, a fotografia, sem dúvida. Para já, no início, não traz logo benefícios económicos. Portanto, a pessoa não pode pensar que a fotografia nos vai pagar a casa, o carro e os miúdos nas escolas, não. Paga se calhar 1/3 das coisas. E são muitos anos, são alguns anos para se firmar. E pronto, e esperar que um dia tenha uma assinatura própria. A pessoa tem que ter uma assinatura para se destacar. Não podemos estar a copiar. Devemos ver para aprender onde é que está a luz, como é que ela incide, o tipo de... tudo isso é muito importante, mas ter a nossa assinatura, sermos muito próprios, genuínos. Eu acho que isso é que faz a diferença. Então, à semelhança de outros artistas que já entrevistei, esta questão do estudo, o constante estudo, é extraordinariamente importante. Importantíssimo. Sim. Seja na fotografia ou seja noutra área artística. Sim. E não cruzar os braços. Não, isso aí morre-se. Sim, morre-se. Aí para... Porque estamos sempre a evoluir. A fotografia, eu falo da fotografia, está sempre a evoluir. O nosso gosto por uma coisa hoje amanhã já não é. Amanhã já não é. Exatamente. E a parte técnica também. E a parte técnica também vai evoluindo. Tudo vai evoluindo. Até as lentes, as máquinas, o que nos permite fazer, o que não permite, isso faz com que nós consigamos fazer diferente e melhor, claro. Diferente e melhor. Sim. Ana, foi um gosto. Muito obrigada agradeço por teres vindo de Alpiarça até ao fantástico estúdio do Rui Almeida.
e é sempre um grande prazer voltar a ver-te, reencontrar-te. Muito boa sorte, muito sucesso nestes projetos. E espero-te na minha galeria. Claro que sim, eu quero estar nas próximas exposições. E é sempre uma grande alegria acompanhar o teu excelente trabalho. Muito obrigada. Obrigado, e foi mais uma entrevista sobre o dia seguinte, a perspectiva de Ana Filipa Scarpa. Muito obrigada. Obrigada.